Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, o Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, investidor na Bolsa desde 2006 e consultor empresarial. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado para compartilhar com vocês a minha trajetória profissional, a minha experiência, as coisas que eu aprendi na vida. Se isso fizer sentido para você e for útil, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer, porque assim a gente leva esses mesmos conteúdos que estão sendo úteis para você para mais e mais pessoas. Muito bem, já existem aqui muitos vídeos, algumas centenas de vídeos publicados. Então, portanto, eu lhe convido para maratonar todos os vídeos que estão aqui no canal. Super importante que você possa acessar desde julho do ano passado todos os vídeos, sem exceção. Assista todos e vá tomando nota, vá percebendo as muitas lições e reflexões já disponibilizadas aqui. Você quer ter sucesso na Bolsa de Valores? Eu acredito que você poderá sim ter sucesso e aprender a ganhar dinheiro na Bolsa a partir do momento que você começar a estudar todo o conteúdo já disponibilizado aqui. São muitos cursos já disponibilizados gratuitamente para vocês aqui no nosso canal. Pois bem, eu começo esse vídeo com uma reflexão que outro dia a empresária Cris Arcangeli, ela compartilhou em sua página, que na verdade era uma frase de um filósofo, o Deepak Chopra, que ele diz o seguinte: o mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo dentro de si mude. Percebeu? Então nós temos que mudar se quisermos que o mundo mude. A grande mudança começa dentro de nós. Simples. A grande mudança começa dentro de nós. Nós é que temos que mudar para que essa mudança possa ressignificar a mudança do mundo que a gente quer que se transforme. Pense nisso. Eu começo esse vídeo com uma pesquisa que eu fiz, porque eu sempre estou aqui defendendo o investimento na Bolsa Americana. E muita gente sempre tem muitas dúvidas, traz muitas questões. Eu resolvi, porque, de novo, se eu quero investir em alguma coisa, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso me inteirar, eu preciso buscar o máximo de conteúdo e informação sobre aquilo que eu quero investir, que eu quero fazer. É assim que funciona. Tempo, dedicação, energia, foco, disciplina, são essas coisas que nos ajudam a ter sucesso. O sucesso ele não cai do céu da noite para o dia, não é assim que a coisa funciona. O sucesso é resultado de trabalho. Então é o trabalho que vai nos conduzir ao êxito, né, ao sucesso. E aí eu, por curiosidade, eu fui fazer um levantamento sobre a economia americana nos últimos tempos e como foi que ela se comportou nessas mudanças de governos. Porque os Estados Unidos têm a felicidade de ter apenas 2 partidos políticos. Eu acho isso fabuloso, entendeu? Você só tem 2 partidos políticos, mais nada. Aqui é essa farra aí de algumas dezenas de partidos, né? Lá são 2, republicanos e democratas, cada um com um eixo, vamos dizer assim, programático muito bem definido. E os republicanos sempre, a priori, são aqueles que mais defendem, vamos imaginar assim, o livre mercado. Essa é a ideia que a gente tem preliminarmente, né? Quando a gente pensa no Partido Republicano. Mas eu disse, bom, vamos estudar e ver o que é que acontece nos Estados Unidos nessas mudanças de governo. Pois bem, e aí eu fui pegar alguns estudos, né? E o que é que eu pude descobrir que eu queria compartilhar com vocês. Os ciclos de expansão e retração da economia são característicos dos sistemas capitalistas. Expansão, retração, são característicos dos sistemas capitalistas e ocorrem ininterruptamente. Então, esses períodos eles vão se reproduzindo consistentemente ao longo do tempo. Expansão, retração, expansão, retração. Durante os booms, que são as expansões,
a economia cresce, os empregos são abundantes e os investidores têm grandes retornos financeiros. Melhor dos mundos, né? Do lado oposto, durante os períodos de retração, os empregos, a economia encolhe, os empregos já começam a ter dificuldade para continuar crescendo, às vezes, inclusive, pode vir movimentos de desemprego, né? Diminuem as oportunidades no mercado de trabalho e os investidores perdem dinheiro nesses movimentos de retração. De novo, sempre vão acontecer esses movimentos de expansão e retração. É assim que funciona o sistema capitalista. Ah, eu não gosto do capitalismo. Bom, então temos aí as oportunidades de viajar para Cuba, para Venezuela e ser feliz por lá. Mas se gosta do capitalismo, é preciso entender de que esses movimentos são naturais. Como o ar que a gente respira, como a água que a gente bebe. Simples. Como dormir ou acordar. Então, é assim que funciona. Esses ciclos, eles duram por períodos e em proporções variadas. Não há uma regra estabelecida, entendeu? Não há uma regra. Ocorrem em períodos e proporções diversas. Muitos fatores influenciam esses períodos. Assim, é possível a gente começar a pensar em ciclos na Bolsa Americana e analisar tanto os governos republicanos como os democratas e os seus pontos de virada, né, a partir desse entendimento. E aí fazendo um recorte desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1945, e puxando os dados da economia até a atualidade, é possível encontrar alguns comportamentos, alguns padrões e alguns resultados muito interessantes para nossa avaliação, né? De 45 para cá, os Estados Unidos eles tiveram uma alternância de poder e chegaram a eleger 11 presidentes democratas, contando com o atual Joe Biden, e 11 republicanos. Olha que bacana, né? 2 partidos, 11 democratas e 11 republicanos de 1945 para cá. Ou seja, a sociedade ela preza pela alternância de poder. Isso é interessante, né? A alternância de poder é uma coisa boa, fortalece a democracia. Essa coisa de um mesmo partido ficar o tempo inteiro no poder, isso não é saudável, isso não é salutar, né? Porque aí é que proliferam os desajustes, os desmandos, né? Sobretudo quando a justiça não funciona, que é o nosso caso, porque lá funciona, aí as pessoas vão presas, têm seus bens sequestrados e tudo mais. Aqui não, aqui a coisa é feita para a impunidade estar garantida. Mas vamos lá, os governos republicanos, eles são marcados, analisando de 45 para cá, por grande volatilidade de ciclos econômicos. Os eventos que tiveram maior influência na expansão durante o período que o partido esteve no poder foram impulsionados por eventos e políticas locais e globais, como o fim da Guerra da Coreia, o início da corrida espacial, as Olimpíadas de Los Angeles e o fim da Guerra Fria. Já os acontecimentos que levaram a economia para baixo nesse século foram marcados pelos escândalos do Watergate, pelo embargo do petróleo no Oriente Médio, os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, logo no início do mandato do George W. Bush. Esses reflexos eles foram sentidos durante todo o seu governo, quando a economia acabou entrando em colapso com a guerra contra o Iraque e a crise financeira global de 2008. Mais recentemente, no governo Trump, a guerra comercial com a China e a crise do Covid foram causadores de perdas nos mercados norte-americanos. Pois bem, já os governos democráticos, dos democratas, costumam ter ciclos econômicos mais longos. Olha essa informação. Os governos democratas costumam ter ciclos econômicos mais longos.
Os principais acontecimentos que marcaram as gestões democratas neste século, no século XX, aliás, foram, a princípio, né, o próprio fim da Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Sob a liderança de Bill Clinton, os Estados Unidos passaram por um período de um boom econômico com crescimento tecnológico. O lançamento do Google e a bolha da internet são exemplos dessa época. Após um período conturbado, o presidente Barack Obama, nos primeiros meses no poder, assinou a liberação de um pacote de 787 bilhões de dólares para estimular a economia muito debilitada pelaquela crise do subprime, né? A crise financeira global. Em algum momento eu vou fazer uma série de vídeos sobre a crise de 2008, porque essa eu vivi muito, foi quando eu quebrei na bolsa e vocês talvez não tenham noção do que foi aquilo, né? Sobretudo os mais novos. Então, houve esse pacote de estímulo do Barack Obama e essa iniciativa acabou trazendo estabilidade para o mercado. Veja que agora na Covid o receituário é o mesmo, são as mesmas ferramentas que foram usadas em 2008, estão sendo utilizadas agora para recuperar a economia dos Estados Unidos e do mundo também, né? Então, os números republicanos, em números, os republicanos eles passaram por 7 períodos de expansão e 10 fases de retração. Já os democratas têm na conta 2 grandes períodos de boom e 5 momentos dos quais o mercado recuou. As variáveis para o mandato de Biden estão muito abertas, tornando qualquer projeção uma pura especulação. Porém, se a história servir de parâmetro, os mercados terão um período de mais estabilidade. Só não se sabe ainda se em alta ou em recessão. Vamos aguardar. Mas o que nos mostram os últimos 2 governos democratas? Exatamente, de 1945 para cá, o primeiro governo Clinton e o governo Obama registram os maiores crescimentos da economia americana em toda a história. O governo Clinton e o governo Obama. Então, 2 governos democratas representaram os maiores períodos de crescimento da Bolsa americana, da economia americana lá nos Estados Unidos. Então, se isso serve de algum indício, pode servir para a gente refletir sobre o que esperar do governo Biden. Dito isso, eu gostaria de destacar que as gigantes de tecnologia que estão aí há algum tempo já chamando atenção com relação ao seu crescimento, elas continuam crescendo forte nesse período de 2020 para cá. Então é importante a gente ter essa noção de que essa indústria de tecnologia continua forte. Os gigantes da tecnologia passaram por uma fase difícil, como todas as demais empresas. Por outro lado, elas agora se tornam vencedoras incontestáveis dessa economia durante a pandemia. As receitas, quando a gente olha a receita anual de Amazon, Apple, Google, Microsoft e Facebook e somamos elas dão aí algo em torno de 1,2 trilhão de dólares. 1,2 trilhão de dólares. Isso pelos dados informados no fim do mês de abril, ou seja, mais de 25% acima do valor no momento em que a pandemia começou a causar impacto em 2020. Em menos de uma semana, esses 5 gigantes faturaram mais em venda do que o McDonald's em um ano inteiro. Em menos de uma semana, essas 5 gigantes faturaram mais em vendas do que o McDonald's em um ano inteiro. Então, a economia dos Estados Unidos ela vem se recuperando em relação a 2020. O primeiro trimestre aí já registrou uma alta de mais de 6,4%, né? E ela tem uma tendência aí muito favorável por conta de todos os pacotes de estímulo que o governo americano está adotando. Os gigantes de tecnologia, o impacto passou praticamente despercebido. Tem sido um momento fantástico para essas empresas. E apesar de ter alguns políticos que de vez em quando gritem contra os lucros dessas empresas, elas continuam aí como realmente superpotências, em especial porque elas são empresas de escala global
né? Essas empresas têm essa característica de ter clientes no mundo inteiro, né? Elas não estão ganhando dólares loucamente, mas elas estão crescendo mês a mês a sua participação, a sua capacidade de geração de resultado. O enorme sucesso que elas tiveram em 2020 levanta algumas questões para as autoridades, como é que essas gigantes, esse crescimento, será que isso é tão bom para os Estados Unidos? Elas não estão ficando muito poderosas? É interessante ver alguns ganhando tanto, enquanto a grande maioria perdeu ou está perdendo. Essas são algumas questões, mas se você analisar a lógica do capital, a lógica do capitalismo, essa é a essência que sempre marcou o capitalismo. Óbvio que você pode tentar corrigir uma ou outra distorção, mas você não pode matar o capitalismo, que ele na sua essência é essa livre concorrência, essa livre iniciativa, onde a inovação, o conhecimento, isso gera resultado e isso gera lucros crescentes, não é? As pessoas estão muito mais conectadas, elas estão cada vez mais baixando aplicativos, estão vivendo um mundo cada vez mais digital. As novas gerações já nascem nesse movimento digital, as crianças, né? Então são todas crianças digitais integradas com esse mundo tecnológico e não há como se imaginar que o futuro será diferente deste presente que a gente está assistindo. Então, embora os tempos não fossem tão bons para essas empresas naquela crise de 2008, né? Hoje a realidade é muito diferente nessa última crise. Então as empresas, Microsoft, Google, Amazon, enquanto tiveram perdas razoáveis naquela época, nessa nova crise elas definitivamente passaram ao longe dos efeitos da problemática. Sobretudo por isso, né? Porque a nova crise ela teve muito a ver com isolamento, com restrições, com ficar em casa, e aí o nível de conectividade cresceu barbaramente e, consequentemente, todas essas empresas que estavam digitalizadas, que vivem dessa cultura digital, desse universo digital, foram beneficiadas e seus lucros explodiram, né? Se você for olhar, por exemplo, as vendas no primeiro trimestre, quando você olha uma empresa como a Amazon, elas aumentaram 44% em relação ao ano anterior. Os lucros nunca foram tão robustos, mais do que dobraram, chegaram a 8,9 bilhões de dólares. Então, o que dizer, né? É que são realmente potências, que são grandes empresas e que vale a pena estudar cada uma delas e tê-las no nosso radar para analisar possibilidades, sim, de se tornar sócio de uma empresa desse porte, dessa natureza. Fique com Deus e até a próxima.